Vamos lá, pessoal. Nesses campos cronológicos entre os platôs em nossas vidas, platôs limiares, platôs, né, ligado ao limiar entre as respectivas maneiras de analisarmos, ok? Então, cada pessoa, tipicamente, tem o seu aspecto peculiar entre o conceito sobre jogos, o conceito sobre esporte, a base, a estrutura, os campos integrativos, não vou falar nem interrogativos, integrativos, na ginástica, na luta, as escola, reflexões na academia de musculação, dimensões do esporte. A maioria das vezes, quem são os grandes empresários poliglotas sempre teve preocupação em base, em estruturas esqueléticas para ter uma gama empresarial entre os seus meios. Não vou falar a palavra atrás, mas nos seus meios do esporte e a aplicação na educação física. Ou seja, em suma, nesse sincronismo, atividades, parâmetros de ensino, básico, racionalidade. Por isso que a maioria das vezes eu colocava sugestões, abrangia algumas sugestões que para respeitar o professor, não importa que seja a sua disfunção, o deficiente fazer o exercício, mas ele é um professor ali, titulado e vinculado à escola pública ou privada, que possa abranger. É lógico, tem alguns professores que eles possam extrapolar em certo ponto alguns platores, mas é lógico, com uma conversa, com uma bela de uma convulsão, não, uma conversa, uma dialética, chegamos a esses termos, coloquei de intuição, dedução, ou seja, vai trazer também nas conclusões dialéticas. Você aproveita aqueles monumentos ou momentos de teses, faça uma fundamentação de pesquisa ali, junto com os colegas, e aproveite essa reciclagem ou lixo que você pensa. Não faça mova para a lixeira, mas usa aquela lixeira como um recreador ou como uma recreadora desde o século XIX, faça como um artigo para você expor as suas inquietações, quando você chegar nos níveis, ou seja, níveis de estresse que coloca entre as objetividades. Lógico, eu já tive tempos atrás que eu já tive que socorrer alguns professores, doutores, que eu tinha que fazer assim para eles, bueno, doutoras ainda também, momento de pessoal, meu carrinho velho, meu ferro velho, meu carro velho, mas mas o que tu tens, não o que tu olhas. Eu gosto que eu tenho, mas quando não dá para ficar, vou fazer o quê? Não quero atrapalhar ninguém. Então nos trouxe abrangência. Tempos atrás eu tive que vender, por quê? Por R$ 300 de material de construção e outros N dinheiros que foram acrescentados para pagar a faculdade. Era no quarto período. Ou seja, eu fiz com antecedência ali, é engraçado, porque tinha pessoas ali em destaque, alguns professores docentes que entraram no FIT, o 147 lá, e alguns falaram que eu nunca tinha entrado, entrou um tempo quando eram jovens, alguns falaram que eram jovens, né, na época, aí entraram, lembraram do avô, da avó, e eu falava que a marcha ali, e tinha um cadrão, né, aquele barulhão, parecia aquelas canoas, né, com motricidade DNA. Então nos traz a faculdade, são colocações importantes. A faculdade é algo histórico, eu vou citar aqui um autor aqui, é o método comparativo, que eu falo que é empregado por Taylor, que é o estudo que semelhante às diferentes tipos de grupos, sociedades. Quando eu colocava o meu carro onde está o shopping ali, o shopping Vila Velha, ali é onde eu colocava os carros, ali quem tinha, ou seja, dinheiro, mais oportunidade, credibilidade, confiabilidade. Depois que eu fui saber que eu podia colocar também
Olha só, você vai lendo documento, você vai lendo, você vai se aprofundando, depois você vai ver que você tem direito de colocar até onde fica a advocacia. Coloquei meu carro na advocacia lá e ficou lá. Um monte de carrão, meu carro ficava lá sempre. Colocava meu carro lá, saía, ok? Por causa que eu discutindo debates com os próprios juristas ali, relacionado aos doutores ligados, mestres ligados à jurisdição, e as juristas também. Cheguei à conclusão de colocar lá. Isso nos traz o que? História ligada à faculdade. Então, os grupos, as contribuições, as comparações, as explicações entre o presente, essa mesa que eu disse para a Santiana, é o passado, o presente e o futuro, comparações. São métodos comparativos, comparar o cenário entre dependência e comparar as dependências que aconteceu entre reprovações ou aprovações e ver os túneis diacrônicos da minha época, que eu iniciei, e essas fontes de princípios para trazer o que? Um referencial. Há diferenças, mas há um diferencial. O diferencial está no passado ou o diferencial está na atualidade? O diferencial está no presente ou está no futuro? Qual o tipo de diferencial? Você já sei que é diferente. Eu sou diferente de ti, você é diferente de mim. Qual o diferencial que você tem para fazer diferença na educação? Nem eu falar educação física, na motricidade humana. Entre a existência do passado e a existência do presente. Entre o método comparativo de Tillotson, entre as questões entre colonizações, América, ou seja, países, classes sociais, ou seja, a organização, as empresas norte-americanas, a Ford, a Toyota. Não tem como eu não estudar sobre lazer, somente binônimo, lazer binário, não estudar sobre a Ford, Toyota. Tem um autor aí que, tempos atrás, estava louco para discutir com ele alguns temas ligados ao ócio e aos termos vagabundo, que relacionam ao lazer. Porque a palavra vagabundo é o que? É vagar. E as questões que o próprio autor relaciona. Que eu coloquei esses temas relacionados ao ócio, ao tempo livre, que coloca com uma lacuna, que o trabalhador traz dignificação até hoje. Eu falei com ele, eu ia falar com ele assim, né? Tô falando de dizer, brincando, eu falo, melhor dizer tempo esforçado. Porque o lazer, o tempo livre é algo impossível, só Deus. Eu vou usar até o termo, não brincando, Deus, só o Deus de promessa tem o lazer. Até nos campos de países primeiro mundo, há um tempo esforçado para sobreviver somente para os estrangeiros. E os campos xenofóbicos, parece que o lazer, ou seja, o tempo livre é xenofóbico para o tempo esforçado. E o tempo esforçado é xenofóbico para o tempo livre. Entre esses, faz uma conclusão de tempo construído. Tempo categórico, tempo configurativo, que vai configurar, ou seja, figurar algo simbólico a cada dia. Então, entre essas fases de investigação, estudo descritivo, as analogias, entre os campos de países, estados, municípios, e tem os métodos também monográficos. Você vai pesquisar monografias que tem teias que atravessam as investigações. Tem a tese também de métodos estatísticos, que você vai ver pesquisa de campo entre teses, banners, ou seja, N fatores que correlacionam os processos estatísticos, bioestatísticos. Pois bem, entre verificar a correlação de nível de escolaridade, número de filhos, e você sendo o denominador, sendo o próprio pesquisador e pesquisando, você sendo pesquisado, você pesquisar a ti mesmo, é um meio de autoavaliação, que eu coloco um campo não de corporação, mas o campo de cooperação entre competição e exploração, para também denominar religações entre a própria família, casa, colegas, infâncias, entre os meios pautáveis, os meios entre o sujeito, o ambiente, entre a geração, e os meios, a questão hereditária, fatores históricos e N fatores ligados ao grupo,
ok? O grupo e